Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Lisete Capeleto e você está no Estar Bem Viagem, com o patrocínio da Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo. E a minha convidada para lá de especial é ela. É a nossa mágica da Estar Bem, que faz verdadeiras proezas para trazer para você o melhor roteiro de viagem. Rosária Alves Vieira, tudo bom? Tudo, querida. Tô aqui de novo. Eu tô amando isso. A gente mora aqui no estúdio. Vamos combinar? A gente traz ursinho e já fica por aqui com o Luiz. Gente, agradeço aí a vocês que todos acompanham aí, a Lisete, Estar Bem, enfim, e aqui a mim. Então, tô aqui de novo. Obrigada. Que maravilha. E olha, a maravilha também é ter a sua companhia no nosso canal do YouTube. Revista Estar Bem, onde você se inscreve, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que tem direito. E também você que está no seu agregador de podcast preferido, muito obrigada pela sua audiência. Você que está no Amazon Podcast, Google, Deezer, qualquer que seja, muito obrigada e continue com a gente. E hoje, olha, para elaborar esses roteiros com a Rosária, são sempre bem complicados, sabe? Porque a Rosária é mundo inteiro, são vários tipos de viagem, mas teve um tipo de viagem que esse daí a gente tem que fazer um episódio especial, porque realmente são viagens inusitadas e exóticas. Olha isso, olha o que promete o episódio de hoje, hein? Rosária Alves, conta pra gente como que você se inspira para elaborar essas viagens para esses países, para esses lugares tão diferentes. É uma paixão, né? Eu amo o que é diferente, então eu penso naquilo que normalmente eu não vejo, eu não ouço, aqui em Santos, né? Principalmente que é o nosso público, embora a gente tenha gente de todo lugar. Mas eu gosto do exótico, né? Eu gosto desse diferente, então eu quero entender o mundo árabe, e eu acho que as pessoas têm que ter esse contato, né? Em alguns momentos, digamos assim, esses povos são mal compreendidos, por exemplo, né? Em função, obviamente, de alguns conflitos, algumas coisas. Ou a China, por exemplo, ou o Marrocos, que também entra nessa questão do muçulmano, da opção religiosa diferente da nossa. Então, eu anseio que as pessoas consigam entender que nem tudo é perfeito ou imperfeito. E que se você vive em algum lugar que você já conhece, já domina, a sua chance é de conhecer algo novo. Então, o exótico traz esse novo pra gente, sabe? E é nisso que eu penso quando eu vou escolher um roteiro. E como você trabalha as viagens para esses lugares exóticos inusitados, você sempre faz em grupo? Sim. Obviamente, digamos, a vertente maior da Giramundo, né, e dessa minha parceria com a Tatiana, são as viagens em grupo. Mas você vende pacotes para famílias, para casais? Exatamente, amigos, famílias, casais. Essas pessoas chegam já com demandas muito específicas e elas são atendidas na íntegra. E normalmente elas chegam em função daquilo que já é a nossa história, né? Então, você esteve na Grécia 30 dias, né? Então, eu estou pensando em ir para a Grécia. Vamos falar sobre a Grécia, né? Então, assim, essa exposição de onde eu já estive e como aquilo aconteceu traz o aguça cliente também, né? Que viaja sozinho, né? Ou com a família, ou com amigos, enfim. Né? Monto para eles algo semelhante daquilo que eu faço no grupo, né? Indico aquele guia especial, porque em cada tem destino... Tem o guia também, mesmo para viajar em casal, sempre tem alguém lá do lado que vai receber sempre. Tudo que é muito diferente daquilo que a gente conhece, tem que haver um certo respeito
respeito por aquela diferença. E para que você respeite aquela diferença, você tem que ser assessorado por alguém que conhece essa diferença. Então, é fundamental um guia local, uma empresa que te dê esse suporte, né? E os guias com os quais eu trabalho, eles são amigos. Sabe, aquelas pessoas que ficam na minha casa, que conhecem a minha família, eu conheço a família dele, que já estivemos juntos 5, 6, 3, 4 vezes, que a gente se fala no olhar, sabe? Quando você consegue encontrar pessoas assim, esses são os guias da Giramundo. E esses guias podem atender tanto o individual quanto o grupo. E é muito importante a gente sempre ressaltar, como eu venho frisando sempre, falei isso no episódio anterior, dessa preocupação que a Giramundo tem com a segurança, com o bem-estar da pessoa, de pegar na mão e ir para qualquer... Porque imagina você se ver num lugar, outra língua, outra cultura. Como é que você lida com essa questão das culturas diferentes, a diversidade? Como é que é para você chegar... Tudo bem que todos os lugares que você orienta, que você sugere, você já esteve. Normalmente sim. Geralmente sim, Normalmente sim. Eu diria que 90% das vezes. Porque a pandemia foi um divisor, né? A pandemia de águas, enfim. Então, assim, o que acontecia? Eu ia lançar um grupo, eu ia antes para conhecer o destino. Eu fiz isso com o Egito, eu fiz isso com Jordânia, eu fiz isso com Israel, eu fiz isso com Índia, com Marrocos, né? Então, eu fazia isso. A pandemia chegou, ela trouxe uma urgência de retomada que a gente não tinha, né? Então, o planejamento, e ainda é feito de um ano para outro, né? Mas você tinha a chance, eu tinha a chance de pesquisar assim, mais ainda, né? Não, eu vou para a Índia em janeiro. Então, quando for outubro, eu vou à Índia sozinha para conhecer o guia, quando eu não o conheço, que é difícil hoje já, né? Para conhecer o guia, para conhecer aquele templo em especial, para conhecer aquela festa em particular que eu quero mostrar para os meus queridos, né, para os meus clientes e amigos. Então, eu vejo assim que essa dedicação traz o resultado, né? Hoje, às vezes, eu viajo para um lugar que eu nunca fui. África do Sul, como eu acabei de voltar na semana passada, né? Eu não tinha ido ainda à África do Sul, mas aí eu escolho o melhor receptivo, eu escolho o melhor guia, né? E nós tivemos, assim, sempre a sorte desse olhar ser muito perspicaz. E dar tudo certo. E por falar em dar tudo certo, são tantas as histórias bem-sucedidas que a Rosária tem, que a gente teria que fazer, sei lá quantos episódios para a gente poder contar. Mas eu queria hoje, como nós estamos nesse tema mais picante aí de exóticos, inusitados, qual viagem que você queria destacar para a gente nessa linha? Por exemplo, em qual local foi? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Eu acho assim, todo país tem aquela sua particularidade, né? Então, eu vou falar um pouco desse ano, África do Sul, Safari, por exemplo. Eu falei que eu ainda vou, tá? Anote o programa que eu ainda vou para África. Porque é impressionante. Quando eu imaginava um safari na África do Sul, eu imaginava como futura comida daqueles bichinhos, né? E aí você chega... Você vê realmente no local. Meu Deus, ele ali na sua frente. Amiguinho! Ele te ignora, menina, é impressionante, né? Sério? Então, assim, obviamente, existem todos os profissionais que são expert naquele momento, naquele destino, eles escutam os passos dos elefantes quando você está assim, ai, que legal, que lindo e tal. E ele... Olha que fantástico. Né? Então, assim, cada um com a sua expertise, né? Então, o que mais me emocionou nessa questão da África do Sul e o safari, que eu acho que é a joia dessa viagem, foi estar parada com o Jeep, né? Num determinado ponto, porque foi avistado uma leoa com seus filhotes, né? Vindo. Nossa. E aí, parados ali, aí ele de repente ligou o carro, andou 100 metros para frente, eu pensei, puxa, então a leoa acabou, né? Não vou ver, né?
Aí ele desliga o carro e ela desfila pela sua frente, gente, eu com tô aqueles arrepiada. filhotinhos pulando, sabe? Assim, na mãe. Aquilo me deu uma vontade de chorar. Gente, eu me arrepiei agora, assim, tá lá, imagina você, né? Sabe, aquela coisa, a natureza, né? Aquilo é o reflexo da gente, né? Você cuidando dos seus filhos, ela olha para um lado, ela olha para o outro, avaliando aquela situação. Ela te vê, mas te ignora completamente, assim, sabe? Porque ela vê que não tem nenhuma situação de risco, nada, E continua. aí sim, eles saem das pernas dela, saltitando, e aí você entende aquilo. Meu Deus, mãe é mãe. Como Deus é maravilhoso, Mãe é né? mãe, a natureza é linda, né? E aquela é a casa deles, e eles respeitam você naquele momento, desde que você os Também respeite respeite. também, né? Então isso foi E emocionante. como que você foi recebida pelos nativos de lá? Como é que é quando você chega nesses locais diferentes? Porque tem todas aquelas tribos, aquela população local. Existe eles tranquilo também? Não, assim, a África faz parte da nossa história, né? Nós temos aqui o gen, a comidinha, né? A religião, enfim. Eles são muito, nesse caso específico, ou em outros destinos nos quais eu já estive, as pessoas são muito... elas te abraçam, Receptivas, sabe? né? São Não existe aquela... receptivas, são receptivas, elas querem mostrar o país onde elas vivem, elas querem mostrar, olha como nós somos, né? E tudo isso se faz com a base no respeito, né? Então, é inviável você chegar num país muçulmano, por exemplo, e com um short mostrando o popô, né? Uma blusa muito cavada, quer dizer, o respeito, ele é mútuo. Então, você chega vestida apropriadamente, né? Respeitando aquele lugar, né? Você está entrando na casa daquelas pessoas, aquele país é a casa delas, como nossa é a nossa, né? Então, a receptividade é recíproca mesmo, eles entendem isso de você, sabe? E te abraçam. Então, eu amo chegar em todos os lugares, porque eu sempre fui muito bem recebida, sabe? Mas sempre respeitamos muito essas pessoas as quais vamos visitar em casa. Isso precisa ter em mente. É a casa deles. É a casa deles. E quando você chega num local onde esteja tendo aquele acontecimento, como o Ano Novo Chinês, parece que você foi. Menina, eu fiquei viajando nos vídeos. Só dava eu comentando no vídeo, porque que coisa fascinante, né, Rosária? Fascinante, sabe? Assim... isso foi na Malásia, né, que eu estive agora em janeiro, né? E o Ano Novo Chinês... Você já sabia, você já tinha programação, né? O que ia acontecer. Já foi com aquele... Já sabia. Queria ver, assim, né? Queria participar. Mas é outra coisa, você tudo, sentir aquele clima todo, né? Então, assim, essa renovação de esperanças... essa entrega para um novo momento da vida de todo mundo, né? De crença de que as coisas serão melhores, isso te traz um ar novo, sabe? Ou as lanternas na Tailândia, né? Ou então... Os templos, né, que você esteve. Sim, os templos. Né? Nossa, uma aura assim de... Não tudo. Ou então, quando eu gosto muito de ir ao Ramadã, que é aquela festa dos muçulmanos, né, que não pode comer quando nasce o sol até... Nem beber água, tá? Não é só comer, não beber água também. Até quando o sol se põe. Então, eu gosto de estar no Marrocos, por exemplo, ao longo do Ramadã, para estar lá no último dia do Ramadã. Aquela festa, aquela comemoração, as pessoas dividindo o que elas têm, né? Porque você divide a sua comida com aqueles que não têm. Olha, eu acho que é isso, sabe? É esse aprendizado de que você pode ser todo dia, a cada dia melhor. Eu acho que a viagem te mostra essa integração isso. Que tem com as pessoas, com com a cultura. Não é só você, não é só o seu mundo. Olha que tamanho de mundo nós temos, olha quantas pessoas incríveis a gente encontra por aí, quantas coisas você pode aprender para se tornar melhor.
Acho que é isso. E, Rosari, na questão da documentação, que nós até comentamos no episódio anterior, para esses locais mais exóticos, eu acho que os critérios são mais exigentes. São, sim. Questão de vacina. Sim, quanto tempo que a pessoa precisa se organizar, assim, se planejar para poder ir a lugares assim? Veja, cada lugar tem as suas exigências específicas, né? Eu vou falar da Indochina, que eu estive aqui em março. Eram 3 países, então você imagina, 3 vistos diferentes, né? Sim. Moedas diferentes, vacinas, um precisa, o outro não precisa, enfim. É uma organização gigantesca para que você faça com que tudo dê certo. Então, o visto de um país só pode ser pedido 30 dias antes da sua chegada, o outro 2 semanas antes. Então, são realmente, muitos detalhes que você tem que se ocupar. Tem, né? claro. Então, assim, quanto mais exótico o país, né? Quanto mais, digamos, com uma política um pouco mais cuidadosa, digamos assim, né? As exigências em termos de documentação são maiores. São maiores, porque eles querem saber quem é você, né? Quando você chega na China, você escaneia os seus dedos e a sua face. Então, em todos os lugares que você anda na China, você vê câmeras e eles sabem onde você está, né? Porque você tem que dizer, olha, de tal dia a tal dia eu estou em tal lugar, em tal hotel. Você não passa desapercebida. Não passa desapercebida. De jeito nenhum. Alguns países são muito mais preocupados com isso do que outros. Então, documentação... Alguns países, por exemplo, o Líbano, ele não aceita passaportes com carimbos de Israel. Tanto que Israel deixou de fazer carimbos em passaporte e faz hoje carimbos externos por conta de entender que alguns países dificultam a sua entrada em função de uma visita que você tenha feito a Israel, um país lindo, um país tocante, um país maravilhoso. Energia maravilhosa, né? Israel é uma loucura, assim, né? Eu acho. E então, quanto tempo você aconselha o ouvinte espectador da Estar Bem para que se programe para viagens mais elaboradas, para esses roteiros exóticos inusitados? Quanto tempo, no mínimo, você acha que a pessoa tem que já se programar, já procurar Giramundo para já fazer um planejamento para que tudo certo? Olha, eu acho que, assim, as pessoas se preocupam muito em se programar em função de valor também. Né? Quanto eu vou investir? Porque é um investimento, né? Não pensa que você está gastando um dinheiro, você está investindo em você. Com certeza é isso. Então, eu diria assim, que, em média, se não for uma altíssima temporada, quando é uma altíssima temporada, isso muda, né? No caso da Índia, por exemplo, é de novembro a março. É alta temporada, porque o tempo, né, o clima é mais adequado para isso. Então, se não for um destino que você vá visitar numa altíssima temporada, eu diria que 3 meses, 4 meses, tá bacana, né? Você vai ter, digamos, o que escolher. Vai ter o hotel para escolher. Eu gosto de ficar num que fica na beira do rio, outro que não. Então, essas coisas, a antecedência te dá uma tranquilidade maior de escolha. Agora, é um país que exige visto, né? Sim. Então, também assim, é outra preocupação que a pessoa... né? Então, eu diria aí que uns 6 meses, 5 meses, né? Seria melhor. Né? Porque aí você tem que checar passaporte, porque alguns países dizem que o passaporte tem que ter uma validade X. Então, aí, ai meu Deus, o meu passaporte vence amanhã, gente, né? Complicado, então, assim, dá para chegar um mês antes e ir para algum lugar? Dá. Claro que dá. Agora, o preço é outro, né? Você vai ter que correr mais, o estresse fica um pouquinho maior, mas dá. Mas é um estresse gostoso, né? É um estresse preparando para viajar. Mas totalmente evitável, porque
A viagem começa quando você sonha com ela, quando Sim. você está programando, quando você senta Sim. para ler o roteiro, quando você abre Se o imagina site naquele do lugar, hotel, né? Quando você vê uma cerimônia de alimentar os Budas, como nós fizemos, né? Então, assim, você vive isso antes de chegar lá. E quando chega lá, você se entrega. Então, eu acho que antecedência é importante. Com certeza. Faz Olha, para variar, a gente iria ficar mais tempo aqui, mas já me avisaram, o Luiz já fez a plaquinha lá que estamos terminando o Vamos tempo. acabar. Eu só queria uma curiosidade. Nesses países exóticos, lugares exóticos, em relação à comida. Tá. 2 comidas. Uma que você não gostou, não conseguiu comer, Tá se bom. teve algum episódio Tá. desse. E outra que você amou, nunca imaginou Tá. comer. Tá. Porque a gente se preocupa às vezes que o brasileiro chega no local, É. tá acostumado com aquele arroz e feijão, vamos no dia a dia. Chega num lugar exótico desse, meu Deus, como é que funciona a questão da alimentação? Como é que foi para você? Olha, eu acho que o país no qual eu senti um pouco mais de dificuldade, não que não exista, né, foi a China, né? Os países que já sofreram uma guerra, eles têm uma relação com a comida diferente, né? Eles têm uma valorização de cada centímetro, cada pedaço de comida que eles têm, né? Então, na China, a gente brinca, né? Diz que tudo que anda, eles comem. Né? Ai, meu Deus. Tudo que anda. Você às vezes vê assim um pratinho, alguma coisa, você não sabe se é planta, se é carne, não dá para entender muito bem. Mas eu comi na China, né? Eu comi churrasco, eu comi italiano e eu comi o chinês. Não comi, viu, gente, os insetos, porque ainda não consegui fazer isso. A fome não era tão grande assim. Não. Não é. Bom, então esse foi um que eu senti um pouco mais de dificuldade. Um que eu amei. Eu amo a Itália, eu amo a comida italiana e eu acho que isso serve assim para o mundo todo, né? Então, onde você vai, você encontra comida italiana. Mas eu vou falar de uma comida que me surpreendeu todos os dias, a libanesa. Então, nós temos aqui em Santos, por exemplo, um restaurante libanês. Sim. Né? Mas você vai lá e come, e é uma delícia. Mas quando você chega no Líbano, Nossa. né? Todas as suas refeições são divinas. Todo aquele sabor, porque o Líbano é um país que cultua suas raízes. Então, a comida é um reflexo daquela vida que eles cultuam, né? O interior, o saudável, o feito pela mãe, pela avó, enfim, né? Então, assim... Líbano, gente, anota aí. A comida libanesa é de cair o queixo. Que maravilha, Amém. já fiquei com vontade. Ai, Rosária, que pena, a gente tem que terminar. Mas para fechar com chave de ouro esse episódio, eu queria que se você pudesse se autodefinir. Rosária Alves por Rosária Alves, o que você diria? Olha, gente, eu sou uma pessoa, assim, eu tenho que viver de amor, sabe? Sempre, seja pelas pessoas... e pelos lugares. Então, assim, esse é o meu modo operando. É amar aquilo, né, que eu faço, os lugares que eu vou, as pessoas que eu encontro, né, as pessoas que me encontram. Então, eu acho que isso é uma característica muito minha, assim, de me doar para as pessoas e de receber essas pessoas como elas são, sabe? É isso, gente. Pode testar, viu? Eu assino embaixo. Rosária, muito obrigada. Obrigada a você, por mais uma vez querida. estarmos aqui juntas, viu? Tá Obrigada ótimo. mesmo. Gente, obrigada. Até a próxima. E muito obrigada a você que esteve no nosso canal do YouTube nos assistindo. O Estar Bem Viagem, que tem o patrocínio da melhor agência de viagem do mundo. Giramundo Tour. Você aciona aqui o link no nosso episódio. Entre em contato com a equipe da Giramundo. Já planeja suas vacinas, o seu planejamento. Já reserva o dinheiro, já faz o cartão. Olha, viaje, porque realmente quer forma de estar bem, mais do que viajar, acho que são poucas coisas. Muito obrigada, então, a você que esteve no canal do YouTube, onde você se inscreve,
Compartilha esse conteúdo com seus amigos e familiares. A você também que está no seu agregador de podcast preferido, seja Google, Amazon, Deezer, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso site revistarbem.com.br, onde você também encontra informações complementares. Clica aqui no link da Giramundo, já programe sua viagem e fique com Deus. Agradecendo ao estúdio da Pump Produtora Digital, ao Luiz Henrique Andrade pela produção, Selma Burru pela edição, Lisete Capeleto para por aqui hoje, mas eu volto. Fique com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Estar Bem Viagem, um oferecimento Giramundo Tour. Pensou em viajar? Pensou na Giramundo.